Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de logística. Meu nome é Hilton, professor da Universidade Federal Fluminense, e estarei com vocês aqui nesse vídeo para que a gente discuta um pouquinho sobre o tema dessa nossa aula, que é logística e cadeia de suprimentos. Antes, porém, vamos voltar um pouquinho no nosso primeiro vídeo, onde nós deixamos uma tarefa, que seria uma reflexão a respeito de duas perguntas, né, que nós deixamos. O que é a cadeia de suprimentos e logística e qual a relação entre essas duas coisas? E aí nós esperamos que você tenha pesquisado para que hoje você tenha uma reflexão melhor a respeito sobre essas perguntas, juntando aquilo que você pesquisou com o que nós vamos abordar nesse nosso vídeo, nessa aula de hoje, ok? Bom, especificamente a logística, ela tem um conceito, né, que é baseado no Conselho de Gerenciamento Logístico, que coloca para a gente, eu vou ler aqui para vocês, porque é um conceito um pouco extenso, mas que é importante a gente abordar, porque tem algumas palavras aqui, chaves importantes para a gente poder discorrer. Então, logística é a parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, esse conceito ele já puxa para a gente um outro conceito importante que a gente vai abordar mais adiante. Então, a gente já consegue ver a relação da logística com a cadeia de suprimentos, sendo logística uma parte do gerenciamento dessa cadeia, responsável por planejar, implementar e controlar. Então, nós vemos que são tarefas, atividades relacionadas à gestão, à administração. E aí, gerenciar o quê? O fluxo e o armazenamento, ou seja, material, matéria-prima, produto em movimento ou parado, armazenado em um determinado momento para que seja utilizado em um futuro próximo. Essa gestão, ela precisa ser feita de maneira eficiente e eficaz. Então, essa eficiência ela vai estar relacionada ao uso dos seus recursos, usar o mínimo de recursos para que se tenha o máximo de resultados. E a eficácia associada ao atingimento dos objetivos especificados pela logística, ok? E aí isso vai ser tudo relacionado a matéria-prima, estoque em processo, produtos acabados e todas as informações relacionadas a essa gestão do fluxo, do armazenamento de todos esses itens que nós colocamos aí nesse conceito, desde o ponto de origem, ou seja, desde o fornecimento, da extração de uma matéria-prima, até o ponto de consumo, né, passando por toda a parte de processamento até que se tenha o produto final sendo consumido. E aí a gente termina esse conceito com uma sentença importante, né, que é com o propósito de obedecer às exigências dos clientes. E é claro que essas exigências elas devem ser atendidas, obedecidas, né, como está aí no conceito, para que você continue vendendo e mantenha o seu fluxo constante, ok? E isso vai trazer o retorno adequado para a empresa. Mas traduzindo esse conceito, né, muito bem elaborado, nós temos aí algumas frases que são importantes para a gente poder absorver o conceito da logística. Então, logística pode ser entregar os produtos aqui a gente aborda como bens ou como serviços, na hora, no local, na quantidade, na qualidade certas, ao menor custo possível. Então é um desafio, né? Você fazer tudo da maneira como se deve ser feito para atender ao cliente, mas ao mesmo tempo reduzindo os custos. A logística também, ela é o fluxo de produtos e informações, ou ela gerencia esse fluxo de produtos e informações entre compradores e vendedores de bens e serviços. Então, uma venda é feita, mesmo que seja pela internet, há todo um processo logístico que vai fazer com que aquele produto ou aquele serviço, né, ele fique disponível e chegue até um ponto de consumo ou até a casa do nosso cliente.
E o interessante é a gente observar que trata-se de logística pensando como negócio, né? A logística, ao contrário do que muita gente imagina, não é simplesmente a operacionalização de determinadas atividades sem um propósito, sem uma visão de negócio. A logística ela precisa estar alinhada com a visão de negócio da empresa, uma estratégia empresarial, né? E aí a visão logística que se tem hoje, né, pensando que a logística é uma área que pode contribuir, né, é uma função que pode contribuir. Como? Estudando, verificando, analisando de que maneira a administração pode otimizar os recursos. Então, se você voltar em uma das nossas aulas de administração de recursos materiais e patrimoniais, você vai verificar os conceitos sobre que recursos são esses, mas aqui vamos abordar especificamente recursos materiais, por exemplo, né, com que a organização se apresenta ao mercado por meio de planejamento, organização e controle, flexibilizando os fluxos dos produtos, ou seja, pensando de que forma os produtos podem chegar até os clientes, de que forma os materiais podem ser movimentados de acordo com a necessidade da organização em cada momento, de acordo com a necessidade do cliente em cada momento. Nessa visão logística também cabe a gente destacar que quando a gente coloca a palavra otimizar, a gente está abordando no sentido de melhoria, né? De utilização, porque a otimização ela tem um conceito específico dentro da disciplina, por exemplo, de pesquisa operacional. Ok? Bom, ainda conceituando logística, entendendo um pouco o contexto, né, com que a logística acontece, é importante a gente observar os alicerces em que a logística está baseada. Então, a logística ela é baseada em tempo, ou seja, você precisa desempenhar as suas atividades pensando que você tem um tempo para poder atender o seu cliente, um tempo para poder abastecer a produção. E tempo, ele é um recurso importante, né? O espaço, a logística também, ela vence espaços, né? Por exemplo, saindo de um ponto de origem até um ponto de destino. Ao mesmo tempo, a logística também administra espaço, por exemplo, de armazenagem. Então, entender, administrar esse espaço é importante para que se tenha resultados adequados. Custo, o próprio conceito já coloca, né, que nós temos que desenvolver a logística da melhor forma possível, ao menor custo possível. Informação, hoje é praticamente impossível nós trabalharmos com logística ou com qualquer processo empresarial sem pensar na informação, né? Na utilização da informação e na geração de informação. Então hoje, até com a tecnologia que nós temos disponível, é fácil, por exemplo, acompanhar um pedido que você faz, as várias etapas que esse pedido está passando pela internet, por exemplo, né? Então, a informação hoje ela ajuda a gente a se planejar, a melhorar o nosso desempenho. E o outro alicerce são as pessoas. A logística ela é um serviço, né? Então, todo serviço ele depende em menor ou maior grau das pessoas. E as pessoas, no caso da logística, elas são importantes para o planejamento, para a operacionalização, né? Então, ainda não temos tecnologia suficiente para que se tenha um produto saindo de um ponto ao outro sem ter uma pessoa por trás monitorando ou até dirigindo, por exemplo, um determinado veículo. A gente observa que a logística ela tornou-se uma função dentro da empresa estratégica, importante. Isso devido a alguns fatores incentivadores, né? Então, se a gente for observar, o primeiro que a gente coloca na nossa lista aí é o mercado global. Então, a necessidade de você comprar e vender para locais diferentes de onde você está sediado
incentiva com que você tenha um processo logístico melhor desenvolvido, melhor estruturado. Nós temos também a integração modal, por conta da necessidade de se, por exemplo, trazer produtos ou levar produtos para outros continentes, por exemplo, ou para vencer distâncias maiores, é necessária a integração modal. A integração modal está relacionada à integração dos modos de transporte disponíveis, que nós também vamos trabalhar em uma de nossas aulas mais adiante. A própria filosofia just in time, que já vem há algum tempo sendo utilizada nas empresas, mas que prevê, né, dentre outras coisas, o melhor uso de recursos, de forma que você tenha como uma das consequências redução no nível de estoque. Então, para que você tenha uma redução no nível de estoque, você precisa ter um processo logístico bem desenvolvido. A própria tecnologia da informação, atualmente nós temos muita facilidade para comprar um produto. Por exemplo, você entra num site, escolhe o produto e clica e aquele produto foi vendido. Mas a forma com que o produto ainda é entregue depende muito de vencer, por exemplo, tempo e espaço. Depende de operações físicas, né, que não podem ser substituídas por operações eletrônicas, né, como aconteceu com o próprio processo e operação de venda. Produtos de vida curta, e aqui vale lembrar que não é porque o produto ele vence ou perde as suas capacidades, a sua potencialidade num curto espaço de tempo. O produto de vida curta está relacionado à obsolescência dos produtos devido ao avanço da tecnologia. Então hoje nós compramos um determinado equipamento eletrônico, um celular, em pouco tempo já se tem outros substituindo, melhores, com outras funções, né? Então isso traz desafios para a logística, para escoar esse produto quando ele é lançado no mercado, manter o estoque o mais baixo possível para que quando esse produto seja substituído, você não tenha uma quantidade estocada e que vai perder o seu valor com a redução dos preços no mercado. Escassez de recursos, então se você tem, né, escassez de recurso material, financeiro, humano, você precisa administrar melhor esses recursos. E é claro que se eu tenho menores recursos e a logística lida com esses recursos, ela precisa ter um desenvolvimento, uma estruturação mais adequada. E a própria ideia de visão sistêmica. Hoje, ao colocar a logística como parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos, nós estamos colocando a logística com uma visão mais holística, com uma visão mais ampla a respeito da sua função, que até bem pouco tempo era muito mais voltada para questões operacionais e internas à empresa, como por exemplo, gestão de almoxarifados ou simplesmente fazer um transporte de forma isolada.